Eu me chamo Victoria Coutinho e esse é o podcast Vivendo com Victoria. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o que pode estar atrás do verdadeiro sucesso. Segundo o que eu tenho aprendido e lido em um livro, o qual explica que não é sobre talento, sorte ou até mesmo inteligência, e sim é sobre mindset. Quero começar, primeiramente, te perguntando se alguma vez você já se sentiu travado diante de um desafio, ou até mesmo inseguro em aprender algo novo. Se sim, então esse episódio é para você. Carol Dweck é uma psicóloga americana e professora da Universidade de Stanford, uma das maiores especialistas no mundo nos campos de personalidade, psicologia social e psicologia do desenvolvimento. Ela é autora do livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, o qual é o livro que eu estou lendo e eu espero finalizar até o final aí das minhas férias. Agora, primeiramente, eu acho importante a gente tentar esclarecer o conceito de mindset. Por isso, pense nessa palavra como um óculos, com os quais você enxerga o mundo. Ele é o conjunto de crenças, padrões de pensamentos e interpretações que você carrega dentro de si mesmo e até mesmo sobre as situações ao seu redor. Ele influencia nas suas decisões, reações e comportamentos, mesmo quando você não percebe. Ela observou que, dependendo do seu mindset, você responde de uma forma muito diferente às situações comuns da vida. Com base nas pesquisas dela, ela apresentou 2 tipos de mentalidades que moldam a nossa trajetória: um mindset fixo e um mindset de crescimento. O primeiro, ele está relacionado à crença de que as nossas habilidades, inteligência ou talentos, eles são inatos e imutáveis. Pessoas com esse mindset, elas tendem a evitar desafios, até porque elas já estão ganhando, já são boas em determinado assunto. Por isso, elas acabam desistindo diante dos obstáculos e encarando críticas como ataques pessoais. Já o mindset de crescimento é a crença de que podemos desenvolver as nossas habilidades com esforço, aprendizado e persistência. Essas pessoas, elas acabam valorizando o processo, aprendem com os erros e veem o fracasso como uma parte natural da nossa evolução. A Carol ela estudou por várias décadas o comportamento de estudantes, atletas, líderes e profissionais de diversas áreas, sempre focando na relação entre a forma como pensamos sobre as nossas capacidades e os resultados que alcançamos. As suas ideias influenciam hoje áreas como a educação, liderança, negócios, esportes e a psicologia positiva. No livro Mindset, ela compartilha diversos casos reais que ilustram o poder da mentalidade de crescimento. E um dos casos para mim que foi mais marcante foi do Michael Jordan, que ao contrário do que muitos pensam, né, o Jordan ele não foi conhecido como um talento nato. Na verdade, ele foi cortado da sua equipe de basquete da escola. Sim, o maior jogador de todos os tempos, segundo muitos, ele foi descartado já logo quando adolescente. Ele também não foi recrutado logo de cara pela universidade que ele desejava, que foi a Universidade da Carolina do Norte. E não foi escolhido pelas 2 primeiras equipes da NBA, segundo apresentado no livro. Olhando agora para esse cenário, talvez pareça absurdo, porque a gente já conhece realmente quem ele se tornou. Mas na época, nada indicava que ele seria essa lenda que ele é. E quando ele foi cortado na equipe da escola, ele acabou ficando arrasado, né? Claro. Mas a mãe dele disse que ela aconselhou ele que ele voltasse lá amanhã e que ele fosse disciplinado. E ele foi. Começou a acordar às 6 da manhã e a treinar antes das aulas. Já na Universidade da Carolina do Norte, ele trabalhou duro para melhorar justamente os seus pontos fracos. Um jogo defensivo, o controle de bola, os arremessos. O técnico da equipe, inclusive, ele ficou muito impressionado com essa dedicação dele, que era mais intensa do que qualquer outro jogador. Ela ainda cita, né, a autora, que uma vez eles perderam o último jogo da temporada. E ao invés de Jordan ir para casa, como todo mundo, ele ficou
treinando arremesso por horas, porque ele já estava se preparando assim para o próximo ano. Mesmo no auge da fama, sua disciplina nos treinos se tornou lendária, porque para ele o sucesso começava na mente, sabe? E com essa história pouco motivadora, eu te convido a refletir comigo. Qual é o tipo de mindset que você costuma adotar em situações difíceis? Um mindset de crescimento, assim como o do Jordan, que está sempre se aperfeiçoando, sempre querendo ser melhor do que ontem? Ou simplesmente um mindset fixo, do tipo, já tentei o bastante, estou ótima no lugar que eu estou, sou boa assim, não preciso melhorar mais. Para que desafiar ainda mais, né? Eu confesso que por mais que eu me esforce de cultivar esse mindset de crescimento, nem sempre é fácil. Manter-se motivado o tempo todo, se desafiar constantemente, encarar o desconforto, cansa. Tem dias que tudo que a gente quer ficar é na nossa zona de conforto. Mas ao mesmo tempo eu amo ver o meu progresso. É isso que me impulsiona, saber que eu estou sempre evoluindo, mesmo que pouco a pouco, sabe? Me dá forças de continuar me colocando nessas situações que exigem cada vez mais de mim. Só que eu também reconheço que é muito mais fácil e cômodo cair no mindset fixo. Dar desculpas, se proteger do fracasso, evitar esforço, a gente acaba achando que está se preservando, mas na verdade a gente só está se limitando. E pensando nisso, eu te convido a refletir em alguns momentos qual é o seu mindset. Por exemplo, quando você precisa lidar com desafios. Você tem um mindset fixo, do tipo, se eu fracassar é porque eu não sou bom o suficiente, não tenho capacidade? Ou um mindset de crescimento? Isso é difícil, mas eu posso aprender e sempre melhorar? E com críticas? Você encara como um ataque pessoal ou vergonha, igual um mindset fixo? Ou você filtra tudo que foi falado e usa como oportunidade de crescimento? Quando falamos sobre fracasso, como você interpreta isso? Como uma prova da sua incapacidade? Ou você tem um mindset de crescimento e vê isso como uma parte natural do seu processo de aprendizado? E quando falamos do sucesso dos outros, que não é o nosso, você encara isso como uma ameaça? Ou isso talvez desperta uma inveja em você? Ou ao contrário, acaba te inspirando e te motivando a buscar ainda mais a sua evolução? Porque o seu mindset não define apenas o que você pensa, ele define até onde você vai. Alguém com mindset fixo tende a se limitar, evitar risco e desistir facilmente. Já alguém com mindset de crescimento busca soluções, insiste, aprende com os erros e avança, mesmo em situações difíceis. A autora também destaca que os mindsets começam a se formar ainda na infância, moldado pelo ambiente escolar e familiar. Pais, mães e professores, muitas vezes sem perceber, reforçam certos tipos de mentalidade, através da forma até mesmo como elogiam e orientam nossas crianças. Por exemplo, quando dizemos você é tão inteligente, estamos na verdade alimentando um mindset fixo, porque colocamos o foco no talento. Apenas um talento nato daquela pessoa, aquilo que ela nasceu e que ela já tem de bom, sabe? Como se aquilo fosse algo imutável, não desse para ser aprimorado ou melhorado, ele já é aquilo por si só. Já como quando a gente elogia de forma uau, você se esforçou de verdade, você se dedicou muito naquilo e tem, né, trazido uma evolução para você, olha que legal e tal, a gente acaba reforçando o mindset de crescimento, porque acabamos reconhecendo o progresso da pessoa, o empenho, o caminho, e não somente o resultado final. Ela também levanta uma crítica importante sobre os nossos modelos culturais e escolares, que muitas vezes só valorizam a performance, muito mais do que o progresso. Isso faz com que, desde cedo, as crianças internalizem a ideia de que errar é sinônimo de fracassar, quando na verdade o erro deveria ser visto como algo essencial do aprendizado. E os mindsets nos acompanham não só, né, nas salas de aulas e nas notas, mas também em como lidamos com as críticas, com as mudanças, com as pessoas que amamos e com desafios da carreira. Então eles são extremamente essenciais para a gente, no nosso futuro. Por exemplo, no relacionamento, quem tem um mindset fixo acredita que as pessoas são o que são. E ponto, elas não mudam.
Então, fulano é assim e não adianta falar com ele. Já quem tem um mindset de crescimento, ele entende que todos estamos em evolução e que crescer juntos é possível, desde que exista a disposição dos dois lados, todo mundo queira mudar, né? Já no trabalho, o mindset fixo, ele se manifesta quando a gente evita, por exemplo, pedir ajuda, foge de novos desafios, desanima com feedbacks negativos, tudo com medo, assim, de parecer incompetente. Enquanto isso, quem cultiva um mindset de crescimento enxerga o erro como parte do caminho e busca tentar aprender constantemente, mesmo quando não acerta de primeira, assim. E a verdade é que esse padrão aparece em diversas situações no nosso dia a dia. Quando a gente recebe um feedback, se sente incapaz, quando entra num conflito e acha que o outro nunca vai mudar, que vai ser sempre essa mesma coisa. Quando surge uma tarefa desafiadora e a primeira reação é pensar, eu não dou conta disso, é melhor eu nem tentar. Nesses momentos, são ótimos termômetros para a gente conseguir identificar qual é a mentalidade que realmente está guiando as nossas decisões. E mais do que isso, são oportunidades reais da gente escolher realmente responder com mais abertura, mais aprendizado e talvez até menos medo. E quando a gente fala de lidar com desafios, críticas, fracasso, a conversa fica ainda mais profunda. A Carol faz questão de enfatizar uma coisa que é essencial, né, do livro, que esforço e caráter são tão ou até mais importantes do que por si só o talento. É claro que ter aptidão ajuda, né? Mas para ela, o que realmente transforma o nosso potencial em resultado é o compromisso com o crescimento. É quando você está disposto a continuar tentando, mesmo quando está difícil, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando não tem nenhum reconhecimento. E é aí que entra o ponto poderoso que ela traz. Caráter, no contexto do mindset, não é só sobre valores morais, como ser honesto ou bondoso. É sobre a sua capacidade de se manter comprometido com a sua evolução, mesmo quando os resultados não estão aparecendo de imediato. É sobre manter o esforço, mesmo quando não tem aplauso. É a capacidade de ir mais a fundo, de si mesmo, e encontrar forças quando as coisas estão todas contra você. A gente costuma pensar que os melhores já nasceram de forma brilhante, ou que eles tiveram sorte, né, que foram reconhecidos desde sempre. Mas ela mostra que o verdadeiro diferencial está em quem não desiste de forma facilmente. Está em quem continua, mesmo cansado, mesmo com medo, mesmo em silêncio. E é aí que entra a resiliência. Aquela força interna que faz a gente se levantar, sacudir aquela poeira e tentar de novo. Sabe, não com teimosia cega, mas com consciência, com aprendizado. O fracasso não é só olhar e falar que é o fim. É uma etapa. É olhar que realmente, por mais que essa etapa pode ser dura, tem algo que a gente possa aprender aí, sabe? Mas quem tem um mindset de crescimento não interpreta o erro simplesmente como uma prova da nossa incapacidade, mas sim como parte do nosso processo. Aliás, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando foi a última vez que você persistiu, mesmo sem a garantia de sucesso imediato? Quando foi a última vez que você escolheu continuar tentando, mesmo com dúvidas, mesmo tropeçando, mesmo com aquele sentimento de que não vai dar certo? Talvez tenha sido um projeto, um relacionamento, um objetivo pessoal. O importante é lembrar que é aí que a mentalidade de crescimento vive de verdade. Não no palco, mas sim nos bastidores. Não no prêmio, mas sim no progresso. Mas fica tranquilo. Se você ainda não está aplicando o mindset de crescimento, a boa notícia é que o mindset é mudável. Podemos treinar o nosso cérebro para reagir de outra forma. E para isso, eu queria te dar algumas dicas que eu estou tentando reparar quando eu tenho um mindset mais fixo, sabe? E tentar aplicar mais o mindset de crescimento. Então, que tal a gente tentar reformular nossas falas? Trocar eu não consigo fazer isso por eu ainda estou aprendendo? Aceitar novos desafios e encarar eles mesmo como oportunidades de aprendizado. Valorizar o nosso progresso sem comparar com o progresso dos outros e sem ver apenas o nosso resultado final. Entender aquilo como uma etapa, né, do nosso processo.
Porque às vezes a gente acha que a gente já chegou no fim e na verdade a gente só tá no meio da nossa trajetória. Então valorize realmente cada etapa, sabe? E por fim, transforme críticas em combustíveis para melhorar ainda mais. Inclusive, uma dica extra que eu deixo é relacionada ao livro do Paulo Vieira, O Poder da Autorresponsabilidade. Ele diz muito claro, assim, que quando a gente for criticar os outros, apenas se cale. E se for para reclamar, dê sugestões de como melhorar, não buscando culpados como o sapato, o tempo, o vizinho, mas sim buscando soluções. Eu acredito que se a gente seguir essas regras, né, da autorresponsabilidade que ele apresenta no livro, talvez a gente vai estar um passo a mais do mindset de crescimento. E agora, para finalizar, eu também te convido a refletir em qual área da sua vida você possui um mindset fixo. Nem sempre a gente vai ter um mindset fixo em tudo, né? Como a gente lida na nossa vida. Pode ser que às vezes a gente tenha só em momentos específicos ou em áreas específicas. Por isso eu te convido a colocar tudo isso num papel, no celular, em algum lugar para que você tenha ciência realmente de quais áreas você precisa, né, que você quer e precisa transformar isso em um mindset de crescimento. Começar a olhar para isso e entender o que você pode fazer para mudar é o primeiro passo, assim, de você reescrever a sua narrativa. E é até interessante você já começar, às vezes, a pensar, o que eu poderia fazer diferente nessa situação, algo do tipo, porque da próxima vez que você lidar com ela, você vai ter um outro pensamento. O mindset não é só sobre alcançar o sucesso, mas é sobre viver com mais propósito, curiosidade e até mesmo coragem. É sobre enxergar cada desafio como um convite de crescimento e cada erro como parte do caminho. Por isso eu te deixo 2 perguntas para sua semana aí para você refletir. E se o sucesso não tiver em só ser o melhor, mas sim em evoluir constantemente, você irá evoluir dessa forma? Se sim, qual área da vida você quer escolher para aplicar esse mindset de crescimento nessa semana? Respira fundo, pensa com calma, reflita, porque às vezes mudar tá na forma como a gente pensa, mas também tá no primeiro passo, assim, pra gente transformar nossa história, ter consciência, sabe? E se você se interessou por esse tema e quer aprofundar ainda mais, eu te convido a ler esse livro também, e que ele tem sido muito proveitoso, assim, pra mim, sabe? Tem me trazido vários insights, e eu acredito que realmente possa te ajudar também. Se esse episódio fez sentido pra você, não deixe de compartilhar com alguém que também tá nessa jornada, assim como eu e você, precisa talvez ajudar a mentalidade em alguns momentos. Juntos, a gente aprende a cultivar um mindset mais saudável, mais aberto e mais corajoso. E claro, me conta lá no meu Instagram, Vivendo com Victoria, qual vai ser o seu primeiro passo hoje para desenvolver esse mindset de crescimento. Se você ainda não me segue aqui no Spotify ou ainda não se inscreveu no YouTube, aproveita para fazer isso agora. Assim você não perde nenhum novo episódio que sai aqui nos canais. Obrigada por me acompanhar mais uma vez e a gente se encontra no próximo episódio.